A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas, programa que aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje vamos falar sobre o efeito da mudança climática no Japão. Relacionaremos este fenômeno com a volta de Jesus. Fique conosco até o final do programa. Qual profecia relaciona a mudança climática com a volta de Jesus? A paz do Senhor, Andréia, aqueles que estão nos assistindo. Quando nós falamos sobre calor e o que tem a ver com as profecias, com a volta de Jesus, a primeira trombeta fala que até essa parte da erva verde fosse queimada. E nós temos visto que isso está acontecendo com mais frequência e isso tem ocasionado uma mudança climática muito grande. Essa profecia que está lá no livro de Apocalipse, ela já se cumpriu. Nós vemos que o primeiro anjo ele já tocou. E a terça parte da erva verde, ela já foi queimada e até passou esse quantitativo. Porque nós temos visto uma aceleração, porque ela tocou e ela continua tocando. E nós vemos que isso traz consequências. Não é só a erva verde que queimou, mas que isso trouxe uma consequência para o clima, para o meio ambiente. E nós podemos ver essas consequências com o aumento da temperatura da Terra, com o aumento das ondas de calor que tem gerado distúrbios pelo mundo afora, como o Laninha, o El Ninho, são fenômenos da mudança climática. E a trompeta, quando ela toca, ela aponta que um sinal de que Jesus está voltando, que Jesus está às portas. E esse aumento na temperatura é uma consequência da trombeta que tocou. E nós, como servos do Senhor, nós, como igreja fiel, que estamos aguardando a volta do Senhor, nós vemos isso com uma preparação para as nossas vidas. Nós temos que estar atento, porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito está dizendo, Jesus vem. A trombeta está tocando. E é um alerta para o mundo. Um mundo que muitas vezes tem dormido. Mas a igreja fiel está atenta aos sinais que apontam. Jesus vai voltar. E nós estamos preparados para subir com Ele para a eternidade. A cidade de Tóquio, no Japão, registrou 10 dias consecutivos de temperaturas superiores a 35 graus Celsius, pela primeira vez, segundo informou a agência meteorológica japonesa no dia 27 de agosto. O país também enfrentou os meses de julho e junho mais quentes da história. Em agosto, foi registrada a temperatura mais alta já medida, 41,8 graus Celsius. Mais de 8.000 pessoas foram hospitalizadas devido ao calor. De acordo com a agência, isso nunca havia acontecido no Japão desde 1875. Por que a temperatura do Japão ficou mais alta? Qual alerta esta notícia traz para nós? Quando nós falamos de calor, nós temos que entender que o calor está relacionado com temperatura. A temperatura é a energia térmica em trânsito, é a transferência de energia. Quando o calor aumenta, significa que essa energia ela está em deslocamento mais acelerado. O que aconteceu em Tóquio tem a ver com relação ao efeito estufa. As altas temperaturas que nós estamos vendo, não só no Japão, como também em outras partes do mundo, tem se agravado ultimamente devido à radiação do Sol que está sendo retida pela atmosfera. Então, nós vemos que essa interação de calor, porque a Terra não está conseguindo mais se resfriar. Nós temos as árvores, nós temos o ecossistema que está começando a entrar em desequilíbrio. O desequilíbrio devido ao desmatamento, devido às queimadas, e isso tem a ver com a humanidade chegando a um limite.
ao limite onde que o homem está destruindo aquilo que Deus criou. E a temperatura ali, ela atingiu níveis tão críticos. Por quê? Porque nós temos a densidade demográfica devido ao concreto, devido a muitas construções. Isso retém o calor. Ele retém o calor e esse calor é irradiado no meio ambiente, no meio que cerca. E devido a essa interação, faz com que a concentração de calor naquela zona seja muito grande. Então, fazendo com que as temperaturas atingissem pontos tão elevados. Isso não é uma coisa pontual ali do Japão. Nós vemos que é uma coisa que aconteceu naquela região, que trouxe um alerta não só para o país ali, mas para toda a população mundial, porque isso vai acontecer com mais frequência em outras partes do mundo, porque devido à dificuldade de resfriamento da Terra. A todos, a paz do Senhor. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.